Bom, pessoal, boa tarde, novamente. Hoje é dia 15 de novembro de 2016 e essa é a nossa sessão de fechamento de Londres, certo? Como tem algumas pessoas novas na sala, eu vou fazer uma breve explicação de como funciona o sistema de negociação, tá? E aí a gente já começa as análises. Nesse sistema de fechamento de Londres, eu procuro 5 condições antes de considerar uma possível oportunidade de negociação. Ok? Vou escrever aqui as 5 condições. Primeiro, ATR maior do que 100%. Tá? Eu faço isso em formato de listas, porque se nós não tivermos a primeira condição, aí já nós nem precisamos olhar para a segunda. Ok? Preço na máxima ou na mínima do dia. Se nós não tivermos a primeira, a gente não precisa nem olhar a segunda. Terceiro, movimento direcional. Quarto, suporte, resistência em H4 ou D1. E quinto, movimento de exaustão. São essas 5 condições que eu procuro para negociar no fechamento de Londres, certo? Se eu sempre começo mais ou menos dessa ordem, analisando primeiro ponto 1, 2 e assim vou descendo, se algum deles, em algum momento, por exemplo, imaginamos que nós temos aqui, o ponto 1 está ok, ponto 2 está ok, mas o ponto 3 não acontece. Já nem preciso olhar os outros, porque o ponto 3 já não aconteceu, certo? Então, eu começo sempre pelo ATR. Eu tenho um indicador aqui que mostra para mim quanto que o mercado já movimentou com relação ao ATR, nesse caso está em 74% para o EURUSD. Como o primeiro requisito é que o ATR esteja maior do que 100, então eu nem preciso olhar os demais, que é apenas perda de tempo. Ok? Então, 74% não é exatamente o que eu estou procurando, eu quero um par que tenha movimentado mais do que 100%. Outro requisito, os pares, né? Pares que contém o euro, a libra ou o dólar. Tem que ter o euro, ou a libra ou o dólar. São os pares da seção de Londres, né, a seção europeia, junto com os pares da seção americana. Certo? Então, primeiramente, EURUSD não deu a condição, primeira condição de 100%, portanto está fora. GBP-USD deu? Sim, deu 100% do ATR. A gente pode ver que está em 100. Tá? Segunda condição, o movimento tem que estar na máxima ou na mínima do dia. É exatamente isso que está acontecendo? Não. Nós temos aqui uma distância de 26 pips até a mínima. O ideal seria que ele estivesse mais ou menos por aqui, tá? Aí bem perto da mínima do dia. Portanto, nesse momento, nós não temos condições. Pode ser que o mercado caia um pouco mais, mas aqui já está bastante lateralizado, então eu prefiro simplesmente descartar esse par. O SDCHF, 87% do ATR. Já deu 100%? Não. Portanto, está descartado esse par. Lógico, nós sabemos que ao longo das 2 horas que eu particularmente acompanho essa estratégia, pode ser que o mercado continue subindo um pouquinho mais, movimentando um pouquinho mais, e a partir daí nos dê alguma possível oportunidade. Tá? Mas nessa primeira análise, está totalmente fora. O SDJPY,
Não deu 100% do ATR, tá? Movimenta 167 e hoje movimentou 114, portanto ainda não deu. Pode ser que dê ao longo das próximas horas, mas nesse momento está fora de cogitação. O STK de 59 é um dia de lateralidade, portanto também está totalmente fora. Não quero, pelo menos nesse momento, não quero negociar esse par. E também tem a situação de que ele de fato está bem lateralizado, tá? Caiu aqui, botou, enfim, está com bastante indecisão. ALDE-USD, 70% do ATR, passou maior parte do dia dentro de uma caixa, né, lateralizado, e agora com a notícia que nós tivemos às 11h30, o mercado deu esse spike e está caindo bastante, mas ainda não deu 100%. O que acontece se, por exemplo, ao longo do restante do dia, o mercado bater no 100% de ATR? Aí, nós precisamos analisar as outras condições, certo? As outras 4. O preço está na máxima do dia ou na mínima? É um movimento direcional? O que é movimento direcional? Vamos falar um pouquinho a respeito dessas estratégias, desses 5 pontos. 100% de ATR é quando o mercado já movimentou, costuma movimentar 100 pips, por exemplo, e movimentou no mínimo 100. Aí nós temos aí, por exemplo, 100%. Tá? Preço na máxima do dia. Está próximo da máxima ou da mínima. Deixa eu pegar um par que esteja. O STCHF, por exemplo, está na máxima do dia, certo? Aqui foi a máxima, ponto, desde aqui, ó, para cá, aqui foi a máxima do dia. Portanto, esse é o segundo requisito. Por que nós não estamos, eu particularmente não estou considerando o STCHF hoje? Por causa que, como o mercado ele não andou 100%, então já não interessa o restante, tá? Mas aqui ele está na máxima do dia, então a segunda condição se aplica, apesar de não ter aplicado a primeira. Movimento direcional. O que eu quero dizer com movimento direcional? Eu quero um movimento que seja claro, por exemplo, como esse movimento. Esse movimento daqui, desse ponto até aqui em cima, é um movimento totalmente direcional, ele apenas subiu, tá? Não necessariamente apenas subir. Por exemplo, aqui no GBP-USD, nós temos um movimento direcional. Apesar de que ele subiu, né, mas ele caiu. Subiu, caiu. Nós conseguimos identificar que a diferença entre o preço de abertura do dia e o preço que está agora, ela é uma diferença bastante significativa. O mercado subiu um pouco, mas isso aqui é pouco se comparado com o tanto que ele caiu. Exatamente isso que eu quero dizer com o movimento direcional. Tá? Quarto, suporte ou resistência no gráfico de 4 horas. Isso é bastante claro. Se eu identifico um par que tem uma situação de possível oportunidade, eu quero olhar no gráfico de 4 horas para identificar se existe algum ponto de suporte, por exemplo, aqui, né? Ou de resistência no gráfico de 4 horas ou no gráfico diário. Tem que ser os dois? Não, mas é que, na verdade, se aparecer em um, também vai aparecer no outro. Né? Mas, se tiver mais claro no gráfico diário, me serve. Se tiver mais claro no gráfico de 4 horas, também tá ok. Beleza? E o quinto elemento, que tem que ser um movimento de exaustão, não pode ser um movimento de ignição. Exaustão é basicamente quando o mercado... Vou pegar aqui o SDCHF, deixa eu ver aqui. Olha só, no USDCHF, tá? O mercado fez um movimento de alta, impulso, e aí fez uma retração. E a partir daqui, o mercado se acendeu em compra, ou seja, os compradores entraram, ligaram os motores, e a partir daqui eles aceleraram no mercado. Eu quero negociar esse tipo de movimento? Não. Por quê? Por causa que a tendência de alta, o mercado fez impulso, voltou para a média, subiu, fez um novo impulso, voltou para a média, e a partir daqui o mercado acabou de começar o movimento de alta. Então, aqui, exatamente, eu não quero procurar por oportunidade de venda. Por quê? Por causa que o mercado acabou de começar a subir. E tem uma boa chance de que esse movimento de alta continue, já que a tendência de alta é estabelecida. Certo? Então, o que seria um movimento de exaustão? Por exemplo, uma situação aqui. O mercado começou a retrair.
o mercado começou a retrair, e aqui, nesse ponto, ele deu as condições para mim. Aí sim é onde eu vou entrar comprado, contrário, buscando o movimento contrário do movimento predominante do dia. Tá ok? Então, são essas condições principalmente. Vamos lá, AUD/USD 70%, está fora. Euro/GBP 110%. Sim, gráfico de 5 minutos. Victor. Euro/GBP 110%, ok? Primeira condição. Segunda condição, está na máxima ou na mínima do dia? Não, ele está exatamente no meio, tá? Tem a distância aqui mais ou menos igual entre a máxima e a mínima. Portanto, totalmente fora, ok? Dentro dessas condições, está fora de cogitação para mim. Pelas médias, sim, tá para dar uma linda oportunidade de compra aqui no Euro/GBP. Tá? Pelas médias já está dando oportunidade, até porque ele voltou para testar a máxima de ontem, fez um movimento de indecisão, enfim, tem boa chance de movimento de alta. Euro/AUD 52%, totalmente fora, não é o que eu quero, que eu procuro. Euro/CHF 97%. Ah, mas faltou 3%. Cara, se esses 3% representa, por exemplo, 1,5 pip, tá? Como aqui no caso do Euro/CHF, eu não considero, enfim, eu não vou me apegar por causa de 1,5 pip. 97, faltou 1,5 pip, maravilha, tá dentro, conta, tá? Nesse caso, válido. Mas o mercado não está na máxima e nem na mínima do dia. Ok? Ele está distante da máxima e da mínima. Eu quero pegar esse movimento aqui, ó, daqui para baixo. Isso é o que eu estou buscando. Tá? Euro/JPY também não deu 100% ATR. Uma tendência de alta no gráfico de 15 minutos. Mercado, aqui as médias, né? Funcionando perfeitamente. A partir daqui o mercado acelerou e foi embora. Mas, pela estratégia do fechamento de Londres, não nos deu nenhuma oportunidade. GBP/CHF, 97%. Considera? Sim. Ok. Mas não está na mínima e nem na máxima do dia. Portanto, também está fora de cogitação esse par. GBP/JPY deu aí uns 60% do ATR, está fora também de cogitação. Euro/NZD 61%. Isso aqui é um mercado no qual eu não quero estar. Baixa volatilidade. Até porque esse par costuma movimentar bastante, tá? E hoje ele movimentou apenas 61% do que ele costuma movimentar todos os dias. Então, a volatilidade aqui está baixa. EuroCAD, 54%, é uma verdadeira pena, porque nós temos aqui movimento 100% direcional, está na mínima do dia. Essa aqui é a situação que eu procuro em confluência com o ATR e tudo mais. NZD/USD 81, está baixa a volatilidade. Na verdade, pessoal, sim, as médias são de 30, 50 e 100 períodos. Na verdade, o que eu tenho percebido, identificado no mercado, é que, com toda aquela questão da votação da eleição, né, norte-americana, lá do Trump, o mercado ficou bastante volátil no dia 9, que foi o dia que aconteceu a apuração das eleições. Tá? Então, todos os pares, como tudo, eles movimentaram muito durante o dia 9. Movimentaram bastante. E se nós olharmos para isso, aquele movimento ampliou bastante o ATR dos pares. E como a questão da entrada dele, das eleições, já passou, o mercado já assimilou aquilo, a partir de agora o mercado começou já a voltar à sua normalidade, aquilo que estava antes. Então, é bastante normal que agora a gente veja diminuído o ATR, certo? O mercado está voltando à normalidade. Imaginamos um par que, por exemplo, lá nas eleições, ele costuma movimentar 70 pips, certo? Mas quando foi nas eleições, na apuração das eleições americanas, ele movimentou 250. Esses 250 pips
com certeza, entraram para fazer a contabilização do aumento do ATR, da volatilidade do mercado. Portanto, o ATR foi lá em cima. Imaginamos que chegou a 180, o ATR. Tá? Só que isso aqui é a realidade desse par o tempo todo? Não. Não é a realidade o tempo todo desse par. A realidade dele está em torno de 70. Então, enquanto o ATR baixa de 180 para 160, depois para 140, até chegar no 70, por exemplo, muitos dias vai acontecer da primeira condição do ATR não ter dado. Tá? É exatamente isso que está acontecendo. O mercado está voltando à sua normalidade. GBP/NZD, 53%. Olha só, o ATR dele está em 291 pips. E hoje ele movimentou 155, o que é bastante em termos de pips. Mas em termos de porcentagem, representa apenas 53%. Por que será? Porque quando foi no dia 9, ele movimentou 512 pips. Só que isso aqui não é o movimento normal dele. E aí depois agora a volatilidade caiu e o mercado está voltando ao normal. GBP/CAD, 73% do ATR, também está fora. GBP/AUD, 50%, movimentou. O ATR dele está em 300 pips, ele movimentou hoje 149,6, aí 50%. Vamos ver quanto que ele movimentou no dia 9. No dia 9, isso aqui é o gráfico de 5 minutos, tá? Movimentou 640 pips. Logicamente que esse número, ele ainda está dentro da média, porque como utilizo a média de 7 para fazer o ATR, então isso aparece. Mas logo, assim que sair, ele volta ao normal. Sim, Jonathan. É dos 7 períodos e essa configuração é a média dos últimos 7 dias. E aqui EURUSD e o STJPY. Eu fiquei bastante intrigado, deixa eu dar uma olhada aqui, no EURO-GBP. Falta 5 minutos para fechar esse candle, tá, no gráfico de 15. Nós temos uma tendência de alta. O mercado fez um movimento de alta hoje muito bonito, bastante expressivo e retraiu. Esse ponto foi uma zona de suporte e aqui resistência, desculpa, aqui foi resistência e aqui com boa chance de se transformar em um suporte, tá? Já está segurando o preço, deu uma freada aí pelo menos. Não temos contraindicação ou uma direção contrária, o mercado tem chance de subir. Portanto, apesar de não ter dado todas as condições de acordo com aquilo que eu esperava, pela estratégia do fechamento de Londres, pela estratégia das médias móveis, sim, nós temos umas condições aqui muito claras e muito específicas. O que eu vou fazer? Esse aqui vai ser o par que eu vou negociar hoje, que eu quero acompanhar. E o sistema clássico das médias móveis, certo? No gráfico de 5 minutos, o que eu quero é aguardar que o mercado faça rompimento, retração, continuação. Se ele fizer esse padrão aqui, eu quero entrar comprado. Onde que eu vou entrar comprado? Exatamente. Minha compra vai estar nesse ponto. Vou pegar outra cor. Minha compra vai estar nesse ponto. Meu stop loss vai estar nesse ponto. Primeiro take profit nesse ponto aqui em cima. Tá claro, pessoal? Por quê? Por causa de uma tendência de alta que nós temos no gráfico de 15 minutos. As médias estão paralelas entre si, apontando para cima, tudo direitinho. O mercado bateu na média de 50, respeitou um pouco aí. Esse ponto foi a máxima de ontem, agora pode funcionar como zona de suporte. Se o mercado fizer no gráfico de 5 minutos, rompimento, retração, continuação, compra, stop, primeiro take, e o segundo na projeção desse movimento do dia para cima. Então, deixa eu escrever aqui tudo isso que eu acabei de falar. Estou aguardando que o preço faça o rompimento da linha de tendência de baixa. Vou fazer um negócio aqui.
Estou aguardando que o preço faça o RRC da linha de tendência de baixa azul. Para possível compra em M5. Vou colocar aqui, que economiza as palavras. TP1, 0,8700. TP2, deixa eu ver exatamente, 124 pips, 124 vezes 0,8, nós temos 99 pips para cima, vai me trazer até 0,8730, tá? Excelente, isso aí. 0,8730. Quando o preço atingir o TP1, vou movimentar o SL para o break-even. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre o mercado, perto da minha esposa. Minha esposa não, da minha mãe, não era minha esposa, perto da minha mãe. E aí ela olhou para minha cara assim, falou: caramba, parece que você estava falando outra língua. Veja bem, estou aguardando que o preço faça o RSC da linha da LTB para possível compra em M5. TP1, TP2, quando o preço atingir o TP1, vou movimentar o SL para o BE, para o break-even, né? O que eu estou dizendo então, né? Eu vou aguardar que o mercado faça rompimento, retração, continuação, entrada, stop, e o primeiro take que eu vou fazer aqui em 0,3700. Quando o mercado pegar o meu primeiro take, eu vou tirar o stop loss daqui e vou subir para esse ponto, que é o ponto de entrada. E aí eu vou fechar a segunda parte da minha operação lá em 0,8730. Tá? Vou até colocar aqui umas linhas. Graficamente falando, é exatamente isso aí que eu espero. Que aconteça. Esse é o meu planejamento, tá? Se o mercado fizer rompimento, retração, continuação, entrada, stop, primeiro take, segundo take. Assim que atingir o primeiro, eu puxo o stop loss para a zona de entrada, elimino totalmente o meu risco, e aí é só deixar o mercado pegar o segundo take profit. Maravilha, pessoal? Uma coisa que eu sempre falo, é muito importante você organizar e planejar as suas operações. Certo? Ao escrever aqui exatamente o que eu estou esperando, isso fica registrado e amanhã, a gente vai saber exatamente como que o mercado aconteceu. Se, ao invés do mercado fazer o rompimento dessa linha de tendência de baixo, o mercado furar para baixo, não me interessa mais. Não quero mais saber. Se ele romper essa linha preta, está cancelado totalmente o setup. O que pode ser feito com relação aos outros pares que estejam em tendência? Por exemplo, no gráfico de uma hora, temos tendência de queda em H1, né, para o EURUSD. Tendência de queda está clara. GBP/USD, tendência de queda em 30. Olha só que coisa mais linda. Só aguardar o mercado voltar para as médias e fazer exatamente a mesma coisa, seguir a mesma ideia. Certo? Que é válido também para o GBP/USD.
Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Show de bola. Essa estratégia é excelente para quem quer começar a negociar a partir das 7, 8 horas. Hoje eu vi uma oportunidade de USD, entrei, stop, saí, ok. 28 pips. Parabéns, muito, muito, muito bom. M30, é isso? Ou no M5? Deixa eu ver aqui. M15. M5. Entendi. Deve ter vendido mais ou menos por aqui, né? Por aí. 7, isso aí. O cenário geral do Euro GBP está muito favorável. E essa aqui é a entrada mais conservadora que eu conheço, tá? O mercado fazia aqui rompimento, retração, continuação. Que aí um ponto que foi resistência agora se transforma em suporte. Nós entramos, o stop loss abaixo e deixa o pau quebrar. Bom, pessoal, então é isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, algo não ficou muito claro, é só mandar e-mail. Um abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e